Olá pessoal, professor Bruno Fernandes. Agora a gente começa a segunda parte da aula de Física Moderna. Agora a gente vai estudar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico era um problema que a física clássica também não conseguia explicar. E que Einstein, em 1905, explicou esse efeito e ganhou o prêmio Nobel por isso. O efeito fotoelétrico é muito simples, como a gente vê aqui no vídeo. Você lança uma onda eletromagnética, que está sendo representada ali pelas bolinhas na cor rosa, e quando essa onda eletromagnética, que tem energia, incide sobre uma placa, pode ser uma placa de metal, você consegue arrancar parte desses elétrons. Alguns elétrons são arrancados, estão sendo representados ali pelas bolinhas verdes. Você capta esses elétrons e forma uma corrente elétrica. Vamos ver quais eram os problemas que a física clássica não conseguia explicar. Então, primeiro, se observava pelo experimento que a intensidade da luz não aumentava a energia elétrica com que os elétrons saíam. O que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que se a gente lançar uma luz mais forte, com uma intensidade maior, você arrancaria esses elétrons com uma energia também maior. Então isso era o que a física clássica iria prever e, consequentemente, o nosso senso comum também. Lança uma luz mais forte, a energia desses elétrons são arrancados também com maior velocidade, consequentemente com maior energia cinética. No entanto, não era isso que se observava. Você podia aumentar a sua intensidade da luz, que os elétrons não saíam com mais energia. Então esse era um problema que a física clássica não conseguia responder. Só para a gente entender isso de uma maneira mecânica, né, vamos fazer uma analogia, vamos jogar ali em cima daquele copo de água um feixe de partículas com uma determinada velocidade, e aí você vai ver que quando essas partículas tocarem na superfície da água, você vai arrancar algumas gotículas de água, só que no máximo essa energia dessa gotícula vai ser da faixa de 1 joule. Você vai arrancar várias gotículas, obviamente, e a gente pode medir a energia máxima que uma gotícula poderia ter. Nesse caso seria de 1 joule. Agora, é muito natural a gente imaginar se a gente aumentar a velocidade dessas partículas que vão bater na superfície da água, que a energia agora da gotícula de água será maior. Então a gente arrancaria essa gotícula de água com 5 joules de energia cinética. Então, se você aumentar a intensidade, a consequência disso é que essa gotícula de água também é arrancada com uma energia maior. Então é isso que previa a física clássica para o efeito fotoelétrico. Agora vamos ver aqui nessa animação que isso não acontecia na prática. A gente está jogando ali sobre o material, sobre a placa, uma luz na faixa do violeta, com uma intensidade ali na faixa de 50%, o material é o sódio. A gente vê que os elétrons são arrancados e a energia máxima com que esses elétrons são arrancados é na faixa de 1 elétron-volt, certo? E aí você tem uma certa quantidade de elétrons sendo arrancados em uma corrente elétrica. Agora o que a gente vai fazer? Vai aumentar essa intensidade da luz, e a teoria clássica iria prever que esses elétrons aumentariam a energia cinética dele. Mas ali a gente está aumentando a intensidade, e você vê pelo gráfico à direita que a energia continua na faixa de 1 elétron-volt. Então você não tem uma mudança na energia com que os elétrons são arrancados do material. Então a física clássica não conseguia explicar o que estava acontecendo aqui. Segundo problema, a física clássica previa que quando você jogasse uma onda eletromagnética, não importava a frequência dessa onda, que você iria conseguir arrancar elétrons. Só que na prática também não era isso que era observado. A gente observava que existia uma frequência mínima para a radiação começar a arrancar elétrons. Então não adiantava nada, por exemplo, para o sódio, a frequência, que é chamada frequência de corte, é de 4,39 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então não importava se você jogasse uma onda muito forte, só que se essa frequência fosse inferior à frequência de corte, você simplesmente não conseguiria arrancar elétron nenhum.
coisa que a física clássica não previa. A física clássica mostrava que qualquer frequência você seria capaz de arrancar os elétrons. Então vamos ver mais uma vez na animação aqui no vídeo. Então você tem ali uma intensidade, uma onda na faixa do ultravioleta, uma intensidade ali de 100%. Então você vê ali que você está arrancando bastante elétrons, com bastante energia, na faixa de 10 eletronvolts. E agora a gente vai mexer exatamente nesse comprimento de onda e consequentemente na frequência. Ali está na faixa do ultravioleta, né? Uma radiação que a gente não consegue ver. Agora a gente vai aumentar esse comprimento de onda e vai chegar uma hora que simplesmente a gente não vai conseguir mais arrancar elétron nenhum. Ali já está entrando na faixa do azul, na faixa do azul mais claro, do verde, até chegar aproximadamente ali no amarelo. Então você repara que agora você não consegue mais arrancar elétron nenhum, mesmo mantendo a intensidade da luz em 100%. Então mais um problema que a física clássica não conseguia explicar. E aí apareceu Einstein. Einstein, em 1905, com uma ideia, aproveitando a ideia de Max Planck, disse que a energia da onda era quantizada, e a equação é a mesma introduzida por Planck, é igual a HF, e essa onda é formada por partículas de radiação chamada fótons. E é aqui que a gente entra num problema filosófico. Como assim uma onda pode ser onda e formada por partículas chamadas fótons? Então isso é o que a gente chama de dualidade onda-partícula. Em certos experimentos, se a gente estudar a radiação eletromagnética como uma onda, a gente vai compreender completamente, as equações funcionam completamente. Agora, se a gente estudar como partícula, simplesmente não funciona. Agora, existem problemas como o efeito fotoelétrico, em que a gente só pode entender e estudar esse efeito se você considerar a onda como sendo formada por partículas. Então isso não é um conceito fácil, é um conceito que foge ao nosso senso comum e até hoje não é muito fácil filosoficamente para a gente aceitar isso. Então temos ali a onda formada por fótons. Então vamos entender um pouquinho melhor aquilo que a gente observou nos experimentos através das animações. Supor que a gente tem uma onda eletromagnética, ali a gente tem a energia do fóton na faixa de 10 joules, tá? Esses números não representam a realidade, apenas para a gente ilustrar o processo. E para você arrancar um elétron daquele metal, você necessita de 6 joules de energia. E essa energia, para você poder arrancar o elétron, é chamada de função trabalho. Então, se você lança um fóton com 10 joules de energia, o elétron precisa de 6 para ser arrancado, e ainda sobram 4 joules para que ele adquira velocidade e, consequentemente, energia cinética. Então, a gente pode escrever uma equação de conservação de energia, né? Você tem ali a energia do fóton, que é a energia total, que vai estar disponível para o elétron, vai ser igual à função trabalho, a energia necessária para você arrancar o elétron, 6 joules no nosso exemplo, e o que resta, você tinha 10, 6 elétrons você usou para arrancar o elétron, vão sobrar 4. E o que o elétron vai fazer com esses 4 joules de energia? Simplesmente vai aumentar a sua velocidade e, consequentemente, a sua energia cinética. Então, essa é a expressão que vai reger o efeito fotoelétrico. A energia do fóton é igual à energia que você precisa para arrancar o elétron mais a energia cinética com que esse elétron vai sair. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lançar agora uma onda em que cada fóton tem uma energia cinética de 6 joules. Então você percebe que para arrancar o elétron desse material eu também preciso de 6 joules. Então nesse caso o que vai acontecer? Quando eu lançar essa onda, o elétron só tem energia o suficiente para ser arrancado. Então essa é a situação limite, porque não sobra nada
para ele ter velocidade e, consequentemente, energia cinética. Então, se a gente zerar a energia cinética dentro daquela expressão que a gente viu no slide anterior, a gente vai chegar que a energia do fóton mínima é igual à função trabalho. Mas aí é que tá, né? Se a energia do fóton depende da frequência, então essa frequência tem que ser uma frequência mínima para que, quando você multiplique pela constante de Planck, H vezes F, você tenha exatamente a quantidade de energia necessária para arrancar o elétron, que é o W, que é a função trabalho. Então vamos ver aqui um exemplo para ilustrar. Vamos usar a constante de Planck igual a 2, não é a constante de Planck, é um valor bem pequeno, não é dessa ordem de grandeza, mas só para a gente poder ilustrar aqui o processo e entender bem. Então vamos usar a constante de Planck igual a 2 e a gente precisa de 6 joules para arrancar o elétron. Vou jogar primeiro uma onda eletromagnética com uma determinada frequência, essa frequência sendo de 1 Hz. Então se a gente usar a equação de Planck, H vezes F, a gente vai ver que o fóton tem uma energia de 2, a constante de Planck, vezes a frequência dessa onda, que é 1 Hz, e a gente teria essa energia do fóton igual a 2 joules. Qual a consequência disso? Espera aí. Se eu preciso de 6 joules para arrancar o elétron, e a energia de cada fóton é só 2 joules, eu não vou conseguir arrancar o elétron, o efeito fotoelétrico não existe. Correto? Então não vale para uma frequência de 1 Hz. Posso aumentar a frequência? Posso. Vamos aumentar agora essa frequência para 2 Hz. O que você percebe agora? Que eu aumento a energia de cada fóton. Você vê que a energia de cada fóton agora cresceu para 2 vezes 2 igual a 4 joules. Mas ainda não é o suficiente para você arrancar o elétron, porque eu preciso de 6 joules para arrancar o elétron. Vamos continuar aumentando a frequência da onda? Sendo agora a frequência igual a 3 Hz, a energia do fóton agora, finalmente, chegou a 6 joules. 2 constantes de Planck vezes 3, a frequência eu tenho 6 joules de energia para o meu fóton. Vou conseguir arrancar o elétron agora? Sim, porque eu preciso exatamente de 6 joules para arrancar o elétron. Então a gente pode dizer que a frequência de 3 Hz é a frequência mínima para que ocorra o efeito fotoelétrico, consequentemente é chamada de frequência de corte. E se eu aumentar mais ainda a frequência, o que vai acontecer? Bom, o efeito fotoelétrico vai continuar acontecendo, só que agora você repara que com a frequência de 4 Hz, a energia do fóton passa a ser 8 joules. Então, peraí, meu fóton tem 8 joules de energia, preciso de 6 joules para poder arrancar o elétron. Então você vai conseguir arrancar o elétron, ainda sobram 2 joules para que ele adquira velocidade e, consequentemente, energia cinética. Ok? Então está explicado, foi dessa forma que Einstein explicou o efeito fotoelétrico, a questão da frequência de corte. Repare aí, ó, a gente está colocando a faixa ali do azul, uma frequência ali na faixa do azul, 100% de intensidade. Você percebe que a energia cinética ali está na faixa de 1 elétron-volt, a energia com que esses elétrons estão sendo arrancados. O material é o sódio. Agora eu vou mudando a minha frequência, passo para o ultravioleta e você repara agora que os elétrons estão sendo arrancados com uma energia maior, porque o ultravioleta, os elétrons, os fótons têm mais energia do que no azul. Então você repara agora que os elétrons são arrancados com mais velocidade e, consequentemente, com maior energia cinética, ali na faixa de 10 elétron-volts. Agora, a questão da intensidade da luz. Como é que Einstein explicou a questão da intensidade da luz? Da seguinte forma. Temos ali uma luz fraca e uma luz forte. Não importa se a gente lançasse uma luz fraca ou uma luz forte, a energia com que os elétrons eram arrancados era a mesma, como a gente viu na outra animação. Qual era a explicação disso? Bom, já que a onda é formada por pequenas partículas chamadas fótons, uma luz fraca, ela possui poucos fótons. Já uma luz forte possui muitos fótons. Mas
vamos para efeito de consideração, a luz fraca e a luz forte ali na mesma frequência, ok? Na faixa do azul. Então, se você tem uma luz fraca ou uma luz forte, como a frequência é a mesma, a energia de cada fóton também é a mesma. Então, por exemplo, se na luz fraca, cada fóton daquele tem 10 joules de energia, na luz forte, também cada fóton vai ter 10 joules de energia. A única diferença é que você tem mais fótons quando a luz é forte. Então, quando você lança, não importa se você lançar uma luz fraca ou uma luz forte, o que importa é a energia que esses fótons têm. E por uma determinada frequência, essa energia é literalmente igual. Só que, obviamente, se eu lançar uma luz forte, como eu tenho mais fótons, eu vou conseguir arrancar mais elétrons. Mas a energia com que esses elétrons serão arrancados permanece a mesma do que numa luz fraca para a mesma frequência. Então aqui a gente vê exatamente isso nessa animação, ali o material sódio, ali uma intensidade bem fraca, 10%, a radiação na faixa do ultravioleta, e aí você repara que a energia ali está na faixa de 2,3 eletronvolts. Então eu posso aumentar a intensidade, que você repara no gráfico da direita que a energia com que esses elétrons são arrancados continua na faixa de 2,3 eletronvolts. Mas obviamente, como eu tenho mais fótons, numa luz mais forte, o que você percebe? Que você consegue arrancar mais elétrons e aí você produz uma corrente elétrica obviamente maior. Mais elétrons, maior vai ser a corrente elétrica que está sendo medida ali também. Então, dessa forma, Einstein, brilhantemente usando a teoria dos quanta de Max Planck, conseguiu mostrar e explicar o efeito fotoelétrico através da introdução desse novo conceito que ficou conhecido como a mecânica quântica, aonde a gente tinha uma energia quantizada e a gente poderia considerar uma onda eletromagnética formada por partículas chamada fótons. Chegamos ao fim da parte número 2.